É isso aí. E se eu te disser que os médicos estão chegando ao final de carreira, naquela época lá que você vai se aposentar e que você não tem mais capacidade física até de trabalhar e as oportunidades de trabalho vão escasseando, né? E os médicos estão chegando, em média, ao fim de carreira, ganhando 50 mil reais, quase 50 mil reais a menos todos os meses. Todos os meses, 50 mil a menos de salário do que há menos de uma década atrás. E aí você vai dizer, cara, você está exagerando, você está sendo sensacionalista. Mas eu tenho números, cara, e tenho números oficiais. E isso tudo aí foi baseado no estudo Demografia Médica, que está disponível para quem quiser ver, que comparou a renda declarada lá no imposto de renda dos médicos, né? Então é uma informação oficial, né? E você pode dizer, mas médico sonega, sim, mas começou a sonegar agora, né? Não estou dizendo que sonega nem que deixa de sonegar, mas eu estou dizendo que esse é um viés que se vale para hoje, vale uma década atrás, né? Então é um número oficial, e é um número oficial muito impactante. E como é que eu cheguei a essa conta? Lá no Demografia Médica, você encontra essa tabela que eu estou colocando aí para você ver. E essa tabela, ela compara justamente quanto é que os médicos declaravam de renda por faixa etária. E aí você vê uma coisa muito importante, muito interessante. A tendência de um aumento salarial conforme os médicos iam envelhecendo, né? E, de certa forma, não que existisse um plano de cargos, carreiras e salários. Não era bem isso, não. Mas a tendência que você observa é que com o passar do tempo, com mais anos de mercado, de trabalho, os médicos aumentavam os seus rendimentos, né? E isso acontecia de uma forma regular. Você vê que tem como se fosse uma escadinha aí que começa no médico recém-formado e ia aumentando e chegava ao topo de carreira lá, né? Ali mais ou menos dos 70 aos 80, do 60, nessa faixa etária, entre 70 e 80 anos, né? Mas o que a gente tem observado em apenas uma década, e é justamente onde a gente teve uma explosão de entrada no mercado de trabalho, dos novos entrantes, né? Os recém-formados, das novas vagas que foram criadas majoritariamente na primeira década desse nosso milênio, né? E é justamente aí que você observa essa queda brutal. O topo de carreira está chegando cada vez mais cedo. E aí você vai dizer, que maravilha, então se eu vou chegar ao meu topo de carreira não mais aos 70 e agora aos 40 anos, isso é ótimo. Só que o topo de carreira é extremamente mais baixo. Então os médicos eles chegam no seu topo salarial hoje aos 40 anos. E depois é ladeira abaixo. Isso é um grande problema, porque ladeira abaixo, quando você tem 50, 70, 60 e 70 anos, é uma época em que seus custos tendem a aumentar. Por que tendem a aumentar? Porque é a época que seus filhos vão estar ainda não no mercado de trabalho, e às vezes você vai ter custos com formação dos seus filhos ainda, e você tem um custo crescente em saúde, né? E se torna ainda mais agudo isso, né? E tem um atenuante, porque eu também não estou aqui só para tocar fogo e dizer que tá tudo piorando. Não, tem um viés aí que pode ter mexido um pouco com esses números, né? Que é a pejotização médica. E na pejotização você não paga o imposto de renda como pessoa física. Você paga através, não é que você não paga imposto de renda, você paga uma tabela um pouco menor, mas você tá pagando lá pela pessoa jurídica. Então isso pode aí ter, de certa forma, alterado essa... Para não bater no meu olho aqui, ó, tanto de pó que tá vindo aí. E espero que o áudio ainda dê para ouvir, né? Mas as PJs, elas também tiveram uma explosão na última década. Só que eu acredito que um médico de 70 anos não é o cara que mais tá usando esse subterfúgio aí de fazer uma PJ médica. Talvez ali nos 30 para 40, ali sim, é onde teve mais PJ médica. E isso também cria um problema. Cria uma solução de você ter um pouco menos de imposto e te dar um certo alívio de pensar, não, talvez esses números aí sejam porque os caras estão fazendo PJ. Então, obviamente, o número que vai sair lá no imposto de renda deles é menor. Mas, por outro lado, cara, PJ significa que você não vai ter alguns direitos trabalhistas, né? E imediatamente você pensa em férias, 13º, você pensa em de repente um afastamento por doença.
mas no longo prazo você pensa em aposentadoria. Uma empresa, ela não se aposenta. Então, se esses médicos que vão estar ganhando em média 50 mil reais a menos, e aí você talvez não tenha pegado o número lá, né? Eu não expliquei de onde veio os 50 mil. Você vai dizer, ué, mas peraí, cara, era 54 para 34 são apenas 20 mil reais, né? Como se fosse pouco, né? Todo mês, 20 mil reais a menos. Mas se você calcular a inflação corrigida, e aí eu simplesmente taquei lá nessa tabelinha aí que calculou automaticamente, 54 mil reais, e aí eu nem mexi no mês, o mês que tava lá era julho, eu deixei, significaria hoje, não hoje, em 2020, né, que foi o que ele comparou em 8 anos, significaria 84 mil reais. Então daria uma diferença para os 34 de quase 50 mil reais a menos, né? E se você ainda não parou para pensar nisso, cara, eu sugiro que você pare, que você tome tempo para pensar nisso, para poder planejar o seu futuro, né? Então, fica aí o alerta, não que não querendo ser alarmista, né? Mas para que você pense e planeje um pouquinho mais o seu futuro, porque vai chegar uma hora, e às vezes essa hora chega mais rápido do que você pensa, que você não vai ter a mesma força de trabalho, que as oportunidades de emprego não serão exatamente como são hoje, né? Não deixe de ver, não deixe de perceber que esses salários que o médico ainda recebe hoje são salários bem superiores à maioria dos outros brasileiros, das outras profissões, né? Das profissões que eu falo, profissões de diploma, né? Então, ainda existe pleno emprego, né? Existe pleno emprego com condições piores sim, com salários piores sim, mas ainda existe pleno emprego com boas condições salariais. Então, seja previdente, gaste seu dinheiro com inteligência e faça um colchão financeiro para você no futuro não ter dissabores e surpresas ruins, né? Então, essa é a mensagem aí. Se você gosta desse tipo de informação, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente no Instagram, e esse é mais um Medicina em Números.